Boa noite, meus amigos. Estamos começando mais uma live aqui no nosso canal. Antes de mais nada, eu quero pedir aí o seu like, pedir a sua inscrição, o seu compartilhamento, tá? Que tudo isso ajuda bastante o canal, tá bom? Já vamos começar aqui a nossa live. Eu sempre dou aquele tempinho até o YouTube notificar todos vocês, né? Eu sei que leva um tempo ali pro YouTube notificar todo mundo, né? E enquanto isso, eu vou pedindo aí para você se inscrever aqui em nosso canal, compartilhar o vídeo nas redes sociais de vocês, tá bom? Tudo isso ajuda bastante aqui o nosso canal. Inclusive, ó, eu já estou deixando o número de consulta da nossa convidada aqui, ó. Vocês vão falar com a Jaqueline, o DDD é o 54 999 5099 25. Esse é o número de consultas aqui para vocês que quiserem agendar uma consulta com a Mara, e lá vocês vão falar com a secretária dela, a Jaqueline. Nós já vamos chamar ela já, tá? Muitos de vocês aí, quando eu divulguei que ia entrevistar ela, vocês falaram que já conheciam o trabalho dela, que gostam bastante, acham ela simpática, né? Então é bem legal. A Josiane está falando aqui, ó. Para quem não a conhece, ela é uma vidente gaúcha, direto aí do Rio Grande do Sul. Pessoal, tudo esperando aí também. E nós já vamos chamar ela aqui para poder trazer esse bate-papo aqui com a gente, explicar um pouquinho da história dela e trazer algumas previsões aí que eu separei aqui num roteirinho que vocês mesmos vão mandando lá nos nossos grupos de WhatsApp. E a gente sempre monta ali o roteiro baseado naquilo que vocês estão interessados em saber, beleza? Então vamos chamar a nossa convidada aqui para a gente começar esse nosso bate-papo. E como sempre, eu vou intercalando algumas previsões, aí responde algumas perguntas de vocês, outras previsões, para não ficar só uma live de previsões, tá? Então, nossa live está só começando, deixa like, inscreva-se no canal, o contato dela vai estar aparecendo aqui para você que quiser agendar sua consulta, e é isso. E você que assiste gravado, eu sei que muita gente assiste a nossa live depois que termina, deixa like também, tá, pessoal? Muita gente às vezes está meio tarde, agora está frio, o pessoal não assiste no dia, gosta de assistir no próximo dia, né, ou nos próximos dias. Deixa like também, que ajuda bastante, tá? Boa noite, Mara. Tudo bem com você? Boa noite, é um prazer estar aí com vocês. Ó, o pessoal tá todo animado aqui, falando que você é uma vidente aí do Rio Grande do Sul. Ó, o pessoal gosta do teu trabalho, que também é do Sul. Ela é uma vidente gaúcha, tia. A Josiane mandou aqui. Oi, tudo bom, guriazinha? É um prazer saber que tu me conheces já. A Jaqueline falando aqui, ó. Tive uma excelente consulta hoje, estou animadíssima. Verdade, verdade. Até eu Como indiquei para a Jaque que eu estaria aqui hoje. Ah, que legal. Como eu estava falando para a senhora em off, eu sempre divulgo aqui nos nossos grupos aqui de apoiadores, né, de inscritos, e o pessoal gostou bastante. Falou, já acompanho o trabalho dela de outros canais aí, acho ela uma pessoa simpática e tal, o pessoal já gosta aí do seu trabalho. Ó, a Ângela tá mandando aqui, ó, coisa boa, Carlos, outra vidente de peso aqui no canal. Muito obrigada. Mas Conta um pouquinho da... eu me Oi? acho tão simplesinha, sabe? Eu sou uma pessoa tão simples. Outra coisa, eu não sou vidente, eu sou apenas sensitiva. Ah, que bacana. Mas eu acho que é dessas pessoas mais simples aí que as pessoas mais se conectam, sabia? As pessoas mais simples a galera mais gosta, porque aí é gente da gente, né? Muito obrigada. Tamo junto. Deixa eu perguntar para a senhora, como que começou a história da senhora com a espiritualidade? Dá um resuminho aí pra gente. É desde criança? Sim, segundo meu mestre, ele sempre diz que eu sou sensitiva praticamente desde que nasci, porque a minha sensitividade foi devido a problemas que eu tive no meu cérebro, porque antes dos meus 15 dias eu tive aquele problema de aquela doença do berço, que a criança fica encatarrada e vai perdendo respiração, né? Então, eu tive isso, uma tia minha que viu, foi no quarto, eu já estava toda roxa, veio, começou a gritar, minha avó veio, chupou no meu nariz. Quando eu fiz no dia do meu aniversário, de 1 ano, eu caí de cima de uma mesa, em cima de umas pedras, aí a história é longa, eu tive traumatismo de craniano no dia do meu aniversário. Nossa, Depois, aos 3 anos, veio uma onda muito grande em Tramandaí, aqui numa praia nossa do sul, e ela me levou, caí dos braços, a minha avó me soltou, minha avó paterna, e um senhor negro, que eu enxergo até hoje,
eu fui raspando pelo chão, a sensação tenho até hoje, e quase morri afogada, bati nas pernas dele, ele me levantou. Aos 8 anos de idade foi a primeira vez que meu mestre veio falar comigo, e ele bateu segundo os padres, né, que eu já trabalhei com eles, numa escola muito importante em Porto Alegre, e ele disse para mim que eu ganharia um presente aos 18 anos, e ele bateu com uma varinha de metal em mim, segundo o padre, ele era o diretor dessa escola que é monstruosa em Porto Alegre, até já é falecido. Ele disse que a varinha mais importante é a de metal. E aos 18 anos, então, foi a primeira vez que eu saí do meu corpo, eu não usava nada, droga, nada, essas coisas, né? Uma menina de interior, morava na cidade de Rio Grande, porque meu pai era militar, e o que eles me disseram, que eu tinha que entender o que era a morte. Aos 23 anos, eu já havia me formado na faculdade, em Rio Grande mesmo, eu fiz enfermagem, e já tinha 2 cursos de especialização, porque naquela época era muito caro meus pais me mandarem para São Paulo, onde eu queria fazer o meu mestrado. Então, eu tinha me preparado para ser professora universitária, eu trabalhava no Hospital Conceição, na hemodiálise em Porto Alegre, e eles me convidaram para dar aula na faculdade de Juí, onde estava sendo aberta. E aí meu mestre disse, ou tu vai ser professora universitária, ou tu serás sensitiva, e nós vamos te cuidar a vida inteira. Então, eu optei por ser sensitiva, e foi a segunda vez que eu saí do corpo, mais uma vez para entender o que era a morte. E falei para eles, se vocês fizerem isso a terceira vez, eu não quero mais voltar para cá. E mais coisas aconteceram, porque sempre ser sensitiva é uma evolução, não é tu nasceres assim, pelo menos foi o que eles me explicaram, né? Então, outras coisas aconteceram para mim chegar onde eu cheguei, mas as pessoas acham que ser sensitiva é uma coisa muito fácil, mas não é, gente. Eu, quando vou atender as pessoas, o que elas vêm me contar, eu já tive aquele sentimento, então eu as entendo, né? Sei do que elas estão passando, do que estão sentindo, e isso é muito bom, porque assim eu consigo compreendê-las. Isso é o mais sensacional. Então, não foi de fácil a minha vida, foi muito, assim, muito difícil. Sim, bacana, legal a história de vida da senhora. E uma dúvida que eu vi que a senhora tem bastante foto com aquele tabuleiro Ouija, né? Que a senhora tem esse dom de se comunicar com os mortos? Como que é essa relação com a senhora com o tabuleiro Ouija? Bom, o tabuleiro, assim, é só, eu digo sempre, é só uma tabuinha, tá? Essa tabuinha eu fui estudar, depois meu pai vendeu um terreno, e eu fui estudar, fazer uma especialização nos Estados Unidos, e as vizinhas lá, minhas amigas, elas eram mexicanas, e tinha uma senhora que elas queriam que botassem cartas, era R$ 10. Eu disse, não posso gastar o dinheiro dos meus pais com isso, eu vim aqui para estudar. Aí elas me contaram que a mãe delas tinha dentro do roupeiro um tabuleiro, né, e era uma santa mexicana, assim eles têm essa tabuinha. E eu queria ver, né, curiosidade, e elas trouxeram para mim ver, e eu comprei uma, a primeira, porque eu já botei 2 fora, né, porque elas gastam. E aí eu comecei, na princípio teriam que ser 2 pessoas, depois eu vi que eu conseguia sozinha. Quando eu comecei a ver sozinho, a primeira coisa que eles disseram, ali minhas vizinhas me convidaram para ir ao México de carro. E eu fui ver se eu deveria ir com elas, porque eu ainda estava em aula de inglês para ver, assim, porque termos científicos
na minha área, eu não conhecia, né? Então, eu estava estudando inglês para isso, para entrar no curso. E o que o meu mestre disse, que eu não sabia que era mestre na época, só disse que eu não deveria ir, porque haveria um acidente muito grande na volta e que eu iria morrer. E realmente, quando eles voltavam do México, houve um acidente, eles ficaram todos hospitalizados. O rapaz que estava onde eu ficaria, ele assim quase morreu, né? E aí, quando eles voltaram para Chicago, ah, o meu mestre disse assim, bom, Bea, agora está na hora de voltar para o Brasil, tu continua estudando lá o que tu querias estudar aqui, porque a tua missão aqui já foi feita, tu já nos encontraste. Foi isso que aconteceu. Aí eu voltei para cá, e meu sobrinho, sempre que vai aos Estados Unidos, ele compra para mim algumas. Eu tenho várias na casa do meu filho, irmão. Aqui eu também tenho várias, porque sempre que gastar uma, eu coloco fora. E eu fiz um acerto com o meu mestre, que quando eu estou com ela no colo, eu sou sensitiva, e quando não, eu sou uma pessoa normal, porque eu sempre quis ser uma pessoa normal. E quando eu era pequena, bem pequena, as coisas vinham na minha cabeça e a voz dizia, na época eu não sabia, né? A voz dizia para mim: não fala nada para ninguém que tu nos escuta, porque senão eles vão te colocar no manicômio. Porque naquela época se falava muito em manicômio, né? Então eu tinha medo que me colocasse nesse manicômio. Foi isso, essa é mais ou menos a história. E aí eu continuei, fiz mais 2 pós-graduações aqui no Brasil, em Porto Alegre, e eles sempre disseram para mim: para ti não adianta estudar para seres alguém na parte de estudo, né? Como professor universitário, mas vai te ajudar muito na tua vida. E realmente, até hoje, me ajuda. Bacana, bem legal. E a senhora tem alguma vertente religiosa ou não? Não, nenhuma. Tanto que eles nunca deixaram. Claro, eu li a Bíblia quando eu fiz a primeira comunhão, né, quando eu tinha 10 anos, mas eles nunca deixaram eu ler nada. Tudo que eu sei através deles. E o meu mestre é um rapaz extremamente inteligente, sábio, querido, do bem, e sempre que temos alguma notícia que não é boa para a pessoa, ele sempre coloca de uma forma, né, menos ruim, vamos dizer assim, né, Entendi. que a pessoa aceite de uma forma mais aconchegante. Me faltam termos agora, porque ele está aqui comigo, certo? Então eu não fico assim tão. Não consigo falar muito bem. Outra coisa que eu tenho que explicar, que eu tenho um microtremor essencial, então eu tremo, tá? Mas isso aí eu tenho desde pequenininha. Não tenho Parkinson, não tenho nada, é só microtremor essencial que eu trato, senão eu estaria tremendo muito mais. Entendi. Não, beleza, já está explicado aí, né? Bom, eu vejo aqui que a senhora fala sobre diversos assuntos, né? Que eu acompanho aí as suas redes. E agora um assunto do momento aqui, ó, até o José Luiz ele pergunta aqui, ó. Carlos, não deixe de perguntar para ela a respeito de toda essa polêmica envolvendo o detergente P, se isso é alguma demanda espiritual ou se isso é só mais alguma coisa para causar polêmica no Brasil. Qual que é a visão da senhora? Ele pergunta. Bom, para responder, eu tenho que baixar minha cabeça e ver aqui, porque eu não consigo, assim, falar diretamente. Pode ser assim? Claro, claro. Eu vou tentar, porque, assim, eles dizem algumas palavras que eu tenho que traduzir, mas eu vou tentar falar direto para ele, pode ser? Pode. Da maneira deles, mas meio traduzindo. De coração, precisa ser sabedor, que para esses que fizeram isso são pessoas não de sucesso. Precisa ser sabedor de coração
que essa polêmica não está sendo real. Eles são safados mais do que vocês possam pensar. Existe uma politicagem dentro disso. Por isso, eu disse para a Bea, podes continuar comprando sem preocupação. E as pessoas que dizem que se infectaram são pessoas altamente que são pessoas que se impressionam com qualquer coisa. Acredita no que eu estou te dizendo. Tanto que pedi para a Bea fazer no Insta a propaganda, porque esses do IP eles não fazem coisas com animais. Quero dizer, eles não usam animais para fazerem seus produtos. E isso é de muito sucesso. Acreditem nisso. Entenderam? Sim, sim, deu para entender tudo. Bom, um outro assunto aqui que eu separei para perguntar para a senhora é a respeito, eu até vi no seu canal, mas queria um resumo, né? A respeito da saúde de Donald Trump, né? Como que ficará a saúde do Trump nos próximos meses aí? De coração, parar e descansar. As pessoas se preocupam demais com o resultado da saúde desse rapaz. De coração, podem descansar. Ele durará passando do que vocês pensam. Existe um montão de pessoas cuidando dele. Ele está bem. Não se preocupem com isso. E quero te dizer que ele ultrapassará o que vocês pensam de idade. Tenha a certeza disso. Quando tu não entender, tu me pergunta que eu dou outro jeito, tá? Claro, com certeza. Bom, e também aqui um outro assunto, né? É a respeito dessas guerras aí, né? Envolvendo o Irã, envolvendo outros países aí. O pessoal quer saber se de agora para frente isso tende a dar uma acalmada ou se só vai piorar esse lance de guerra aí, né? Envolvendo a humanidade. Bom, eu vou te falar, hoje eu ainda fiz no meu canal, nós estávamos vendo até resumir no canal, que é bem Uhum. longo o assunto, né? Assim, ó, o Trump, ele está numa encruzilhada. Primeiro, porque ele disse, isso eu sei porque nós vimos hoje, tá? Ele disse, quando fez a campanha, que ele não iria colocar a vida dos soldados dele em jogo, né? Isso foi uma das coisas. O, o Irã ainda tem urânio escondido, com absoluta certeza, né? O que mais já aqui que eu falei? Não te lembras, né? Tá, então eu vou ver aqui. Pararem e descansarem, não. O poder de Trump está abalado. Não existem tantas armas assim para ele se defender do mundo, é uma preocupação. O dinheiro não tem tudo isso para se manter poderoso. Não que esteja acabando, mas ele está destinando muito para as guerras, que já são, na verdade, muitas que ele está envolvido. E quero que vocês sejam sabedores também, que eles estão numa fase que não sabem o que fazer. Por isso ele diz uma coisa e às vezes faz outra. Mas quero que sejam sabedores, de coração. Ainda vai durar. Não tem tempo para acabar. Não pense que será rápido, porque ainda terão muitos acordos e muitos feitos para não dar certo. Acredite nisso. Teremos ainda muitas coisas que serão ditas e não serão feitas. É o que eu quero te dizer. E só para saber, acabar com essa gente do Irã, os poderosos, outros virão no lugar e não podem usar armas químicas, porque darão precedentes para outros países a usarem. Então, ele está num mato sem cachorro. Bacana, tá respondido aí então, para quem queria saber sobre esse assunto. Inclusive, tem gente perguntando aqui, ó, Carlos, passa o contato dela para a gente fazer consulta. Pessoal, o contato está aqui na tela, tá? Ó, 54 999 50 99 25. Você vai falar com a Jaqueline e aí você consegue agendar a sua consulta, tá bom? E nas redes sociais é Mara Bia, né? Em todas as redes, né?
Olha, eu vou ter que ver aqui. Eu tenho no YouTube Marabeia Sensitivo. E no Insta é Mara Beatriz de Souza. Então tá aí, pessoal, seguir ela lá depois da nossa live, segue ela nas redes sociais, que é importante também, tá? Bom, tem uma. Você já conhece o trabalho do vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores místicos do Brasil? Ele, que é vidente espiritualista há mais de 25 anos, é reconhecido nacionalmente e internacionalmente por celebridades, políticos e pessoas poderosas do país, que também tem um belo canal do YouTube, que eu vou deixar o link na descrição para vocês se inscreverem lá e acompanharem as previsões, as orações que o vidente sempre posta, e que também faz atendimentos através do telefone que está aparecendo aí na tela, ou também você pode estar apontando o seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela e agendando com a equipe do vidente Rodrigo Tudor. É muito importante que vocês se inscrevam no canal dele, né? Para acompanhar todos os vídeos, os lançamentos, tudo que o vidente sempre está fazendo. E sigam nas redes sociais. Todos os links estarão aqui na descrição. O vidente mineiro que conquistou o Brasil e ganhou destaque nas redes nacionais e internacionais em toda a mídia através de suas grandes previsões, como a do World Trade Center. É hoje uma das maiores autoridades espirituais desse país. Místico, vidente e conhecido em todas as mídias nacionais e também internacionais. Eu espero que você agende a sua consulta com o vidente místico e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Até mais. E aí, gostou do vídeo? Então já chega naquele like, que isso mostra para o YouTube que você gostou e faz com que o YouTube mostre para cada vez mais pessoas. Inscreva-se no canal se você é novo por aqui, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que nós lançarmos aqui no canal. Um abraço e até a próxima.